Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos relatos assombrados. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, pessoal do canal. Aqui é a Delícia, aqui da Redondeza de Tupã, dos arredores de Tupã. E eu quero te contar um relato de livramento, sabe? Porque só pode ser, vocês vão concordar comigo. Como eu falei, já contei pra você, já mencionei, sobre o meu filho. Eu morava numa cidade bem pequenininha. E serviço pra mulher era difícil. Aconteceu muita coisa na minha vida e eu tive que criar meu filho sozinha. Minha família que me ajudou. Aí mesmo assim as coisas eram muito difíceis. Há 37 anos atrás. Então, naquela época, muitas pessoas sabem disso. A gente ia para São Paulo para trabalhar de doméstica. Trabalhava e ficava no serviço, uma vez por mês, ia na casa da gente. Para as meninas do interior. Aí eu fui. Aí eu tinha ido já com o serviço meio arrumado. Até a patroa que mandou a passagem, mandou o dinheiro da passagem para eu ir. Só que ela mandou o dinheiro só da ida. Quando eu cheguei lá, gente do céu, a mulher era uma carrasca. Já começou a me tratar mal no primeiro dia. Aí eu falei para ela, dona, eu não tô passando fome não. Eu vim aqui para trabalhar. Mas não para ser humilhada, para ser maltratada. Aí ela falou, já vi que você não serve para mim. Você já é o tipo que responde. Aí eu falei, não, mas acho que a gente não serve uma para outra mesmo, nem eu de funcionário, nem a senhora de patroa. Ela falou, sai da minha casa agora. Eu falei, então você vai me dar o dinheiro para me voltar. Ela falou, não. Porque assim, como eu tenho muitos parentes em São Paulo, tenho amigas, também do interior que foi para lá. Aí fui para casa de uma delas. E ela morava numa kitnet na Prestes Maia. Quem mora em São Paulo sabe. Então tem uma saída do metrô perto do Dom Jobim ali, perto do Teatro Municipal e tal. Então, assim, eu tava na casa dela, até fui pra casa dela porque eu não tinha dinheiro pra voltar. Aí eu falei pra ela, agora, o que eu faço? Ela falou, procura. Aí tinha aquele jornalzinho amarelo lá que a gente tinha um monte de opção de serviço lá antigamente, não sei agora como funciona, porque faz muitos anos isso. Aí eu peguei um jornalzinho amarelo e tinha uma vaga de atendente de telefone, recepcionista, de um prédio de escritório. Aí lá não pedia muito estudo, porque eu não tenho mesmo, tenho só ensino médio. E boa aparência. Então eu achava que eu tinha boa aparência. E o estudo era suficiente, porque era só para ter meu telefone e passar recado. Aí só que pedia boa aparência, Até ela me prestou umas roupas que eu não tinha. E eu fui. Aí coloquei um saltinho e tal, Aí fui para essa entrevista. A entrevista era na Rua Pamplona, numa travessa da Paulista. Aí peguei o metrô, lá perto do viaduto, que a saída era lá. Aí ela, antes de eu sair, ela falou para mim assim, olha, quando você voltar, se passar das 7 horas, você não vem. Vai para casa do seu parente, que mora do outro lado, lá não vem para cá não, que sair nessa saída do metrô aí de noite é perigoso. Sempre acontece coisa ruim aí. Aí escureceu aí, já ninguém seba isso, ninguém é sozinho aí não. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pra entrevista, aí vendo bem. Quando eu tava descendo, a Pamplona é uma descida. E o prédio que eu ia era bem no meio do quarteirão. E aí levei um escorregão pra começar. Levei um escorregão e caí de joelho assim, o salto do sapato da sandália virou pra trás, E a sandália, perfeita, só o salto que virou pra trás. E a minha saia descosturou um pouquinho do lado, que eu tava de saia, meia fina, tudo certinho. Ciou meia fina no joelho. Aí tinha uma farmácia. Aí como eu tinha um dinheirinho, eu fui lá e falei, agora, como que eu vou chegar nesse estado lá pra fazer entrevista? Aí entrei na farmácia, pedi para ir no banheiro, tirei a meia fina. A saia estava rasgada. Eu comprei 2 alfinetinhos, coloquei na saia, um super bonder, colei o salto do sapato, da sandália, e fui para a entrevista. Cheguei lá,
Aí a moça falou assim, olha, acabou, você atrasou, aí acabaram colocando outra no seu lugar, né? Só tinha uma candidata, porque era duas, né? Era vocês duas. Aí como você atrasou, ela deram serviço para outra. Aí eu voltei, decepcionada, tudo com o joelho machucado. Nossa, só que nisso, né, todo esse episódio aí, ficou tarde, que a minha entrevista era no final da tarde. Aí eu entrei no metrô tão, sabe, tão arrasada com tudo que tinha acontecido com o tombo, com o machucado, de ter perdido o serviço, que nem me lembrei de hora. De repente, quando eu desci do metrô, assim que eu tava saindo, só desceu eu e mais duas pessoas. Né, mais uma moça e um rapaz. Aí nisso, eu olhei pra cima pra saída do metrô, assim, já tava escuro. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Ela falou pra mim não voltar que tá escuro. Eu falei, ai meu Deus, me protege, Senhor. Vai na minha frente. Você acredita que a hora que eu falei isso, né, eu senti meu pé mole, assim, solto, a sandália mole. Eu falei, ai, será que o salto saiu de novo? Não, a sandália tinha desabotoado. A sandália desabotoou. Aí que eu fiz, coloquei o pé no degrau do... assim, no próximo degrau da saída, assim, da escada que sai da saída do metrô. E eu baixei pra botar a sandália. No que eu baixei pra botar a sandália, a moça que vinha atrás de mim, passou na minha frente. Aí botei a sandália e fui. Nisso ela já tinha subido, né, na frente. Quando ela saiu, assim, na porta da saída do metrô, assim, no buraco do metrô lá, a saída, os bandidos juntaram ela. Juntaram ela, já arrastaram ela pro escuro, assim. Ai, eu saí correndo ali, respirei ali e fui soltar o ar lá na casa da minha amiga. Aí cheguei lá, contei pra ela, falei, nossa, pensa num dia, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela falou, mas se você tem fé em Deus, falei, então com certeza foi ele que te livrou, foi os anjos de Deus que desabotoou sua sandália. Porque eu fui, até a hora que a sandália quebrou o salto, não desabotoou. Porque desabotoou do nada ali aquela hora, e eu pedindo pra Deus me proteger. Aí passou uns dias, passou o quê? Umas 2 semanas ou mais. Aí tava o escândalo lá no jornal, que o escritório que eu ia trabalhar, né, descobriram que tinha um cara lá, um dos diretores lá, que assediava todas as moças que trabalhavam lá. E essa moça que entrou no meu lugar, denunciou ele. Então, saiu a reportagem no jornal lá para as pessoas denunciarem, né? E ela ia ser o meu trabalho, ou seja, era eu que ele ia ser assediado. Então foi 2 livramentos no mesmo dia. Deus não é maravilhoso? Boa tarde, Feliciano, tudo bem? É a Juliana, mais um dos meus relatos, que são vários e eu sempre vou estar enviando. Esse relato que eu vou te contar aconteceu comigo, eu tinha 7, 8 anos. A gente que é criança, a gente sempre gosta de dormir na casa de vó, né? Eu acho que não existe lugar no mundo que seja tão aconchegante do que a casa dos avós da gente, né? Nós, da nossa família bem numerosa, a gente era muito apegado com a minha avó materna, minha avó Maria. Era aquela avó, sabe, tradicional, de você chegar na casa dela, ter bolinho, ter um cuscuz, sabe? Às vezes a gente aprontava, a gente corria para debaixo da saia dela para a mãe não bater, e a gente era muito apegado com ela. Então, sempre era essa disputa minha com os meus primos para saber quem que ia dormir na casa da minha avó, né? Aí nesse dia eu ia dormir lá. Aí tinha o quarto e a minha avó deixava a gente dormir no mesmo quarto que ela, só que na beliche. De um lado do quarto tinha beliche, do outro lado tinha... O quarto era um pouco grande, né? Aí tinha o guarda-roupa, aí tinha a cama da minha avó. E nessa mesma semana que eu fui dormir na casa da minha avó, a minha avó acabou comprando de um senhor que era conhecido da família, não vou falar cômoda, porque naquela época acho que eles não usavam esse nome, cômoda. Era uma penteadeira, daquelas antigas, daquela madeira meia, não é vermelha, ela é um escuro, sabe? Tipo um marrom escuro. E o vidro dela era daquele vidro redondo que virava. Se você tocasse nele assim, ele ficava virando. Era essa daí a penteadeira que ela tinha comprado. Porém, era bem conservada, tudo. Ela comprou
limpou, passou óleo de peroba e deixou lá no lado. Sendo que da beliche onde que eu tava deitada, deitei para o lado da cabeça, eu deitei pro lado dos pés, né? Então do lado que eu tava, se eu virasse para frente, eu ficava olhando a penteadeira. Dava para me ver a penteadeira pro lado dos meus pés. Aí tá, aí peguei, a minha avó arrumou a cama, tudo. Eu deitei, minha avó foi se deitar com meu avô e eu cochilei. Só que de madrugada eu acordei. E a minha avó nunca dormia com as luzes toda apagadas da casa, que ela falava que não prestava. Ela sempre tinha que deixar uma luz acesa. Ou era a luz do banheiro acesa que dava para iluminar a cozinha e o corredor do quarto, ou era da cozinha. Então o quarto não tava naquela penumbra, né? Tava um escuro, mas um escuro que dava pra ver. E eu acordei, perdi um pouquinho o sono, fiquei deitada e comecei a olhar para aquela penteadeira. E fiquei olhando tudo. E de repente, quando eu olho no vidro da penteadeira, o espelho, né, da penteadeira, começou a se formar um rosto. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E formou o rosto de uma senhora. Lembro nitidamente do rosto da senhora. Era uma senhora branca, porém uma senhora assim com o rosto mais um pouco com rugas assim, né? Ela tinha um coque, cabelo grisalho, ela tinha um coque. Ela tava com um vestido escuro e uma gargantilha no pescoço. Daquelas gargantilhas antigas que tinha uma medalha, sabe? Bem no pescoço. E ela começou a olhar pra mim, só que ela olhava pra mim com um semblante de tipo, sabe quando a pessoa tá nervoso assim? Ela olhava pra mim com um semblante desse. Rapaz, naquela hora eu tirei força de onde que eu não tinha. Porque eu dei um pinote da beliche, saí correndo e pulei em cima da cama da minha avó. Mas pulei em cima da cama da minha avó nos gritos. Gritando. Minha avó acordou assustado. Meu avô já levantou, já foi acender a luz. E fiquei apavorada. E eu contando pra minha avó. Nossa, aquilo foi uma situação que aconteceu comigo que até hoje eu me lembro com nitidez da cena. Eu fiquei tão apavorada com o que tinha acontecido que no outro dia a minha avó foi lá devolver a penteadeira pro senhor que ela tinha comprado. Aí ela não falou o porquê, né? Ela só falou assim que ia devolver por causa que ela tinha feito uma medida errada lá na casa dela e que a penteadeira não ia caber lá e que ela achou por fato devolver que seria melhor. Aí o senhor também pegou a penteadeira, não teve problema nenhum. Mas foi uma coisa assim que aconteceu comigo que sinceramente me marcou assim até hoje. Foi bem antes de conhecer o seu canal. Eu ficava de madrugada até 2 horas, 3 horas da manhã, escutando relatos assombrados. Eu ouvia direto. Porque não existia seu canal ainda. Eu não conhecia seu canal. Então eu ficava ouvindo relatos assombrados no YouTube. E aí eu falava pro meu pai, eu sempre tô ouvindo, né, esses relatos, meia-noite e meia. Meu pai falava assim, Ângela, para de ficar escutando esses relatos meia-noite, porque depois você pode se dar mal. Não pode ficar escutando esses relatos de madrugada. O máximo que você pode fazer é escutar de dia ou à tarde, mas à noite você tem que evitar. Ainda mais depois da meia-noite, perigoso. Numa noite dessa que eu tava escutando, eu dormi com o celular ligado. E o relato continuou tocando no meu ouvido, só que eu acabei dormindo. Daqui a pouco começou um pesadelo. Um homem todo de preto, me enforcando. Ele tinha chapéu preto, capa preta, roupa preta. E ele tava em cima de mim, me enforcando. E eu sufocando, ficando sem ar, tentando gritar. Minha voz não saía. E é sério, essa história é verdade. E aí eu lembrei que o meu pai tinha falado que se você tiver um pesadelo com esse homem de preto, da capa preta, de chapéu preto, se você conseguir tirar o chapéu dele no sonho, você fica rico, né? Mas dificilmente as pessoas conseguem tirar, porque ele quase que enforca as pessoas, entendeu? Aí meu marido percebeu que eu tava tendo um pesadelo, aí ele começou a tentar me acordar. Ângela, tentou me acordar. Aí eu fui conseguindo acordar daquele pesadelo.
Aí o homem sumiu. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu sonhei com o homem da capa preta, do chapéu preto, da roupa preta. Só que eu não via o rosto dele. Eu só via aquelas órbitas, sabe? O órbitas dos olhos, as órbitas vazias. E eu fiquei com tanto medo. Eu falei até pro meu marido, eu falei, não dorme primeiro que eu não, fica acordado comigo um pouco. E até hoje eu lembro desse sonho. Foi bem antes do meu pai falecer. No outro dia eu contei pro meu pai falou assim, tá vendo? Eu não te falei? Você ficou escutando essas histórias depois da meia-noite? Não é bom. Por isso que você sonhou com o homem da capa preta. É o homem da capa preta e de chapéu preto. Ele vem quando não é muito bom isso daí pra sua alma. Essa história é verdadeira, Feliciano. Muito obrigado, Juliana, Adelice e Ângela. Gratidão, amigas, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.